Então fala você ligado para mais um vídeo aqui no canal Vasco Connection. Eu sou Eduardo Ferrari e trago um caminhão de notícias literalmente para vocês. Peço para que não pule sequer uma parte do vídeo. Deixe aí o seu like, é muito importante o seu like, gente, para o crescimento do trabalho. Então o YouTube entende com o seu like que o nosso conteúdo, o conteúdo do canal, é relevante. Se inscreve também, a sua inscrição é outra coisa muito importante para que a gente continue crescendo na plataforma. E o projeto desse ano, da transmissão de todos os jogos, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, tem sorteio da Copa do Brasil chegando aí na próxima quarta-feira e nós vamos direto da CBF transmitir aqui. Então é muito importante seu like e a sua inscrição. Acione o sino das notificações para que você seja lembrado diariamente dos vídeos aqui e conteúdos do canal Vasco Connection, beleza? Dá essa força aí, é de graça para você, não paga nada e vamos com tudo. Aqui, temos assuntos sobre a nova liga do Campeonato Brasileiro, tive que anotar algumas informações aqui, por conta de tudo que vem acontecendo. A situação envolvendo o Gabriel Neves, o comunicado do Vasco sobre esse assunto, o Rodrigo, que não joga contra o Nova Iguaçu, e a situação do Marlon Gomes da seleção brasileira, que o Ramon Menezes elogiou bastante, e o Santiago Reis, que o Flamengo entrou na disputa, querendo jogador, mais um jogador, e o Flamengo entra querendo aí a contratação, sendo que o Vasco é o clube da parada. O clube que está tentando literalmente a contratação do Santiago. A questão é, esse jogador já disse sim para o Vasco lá atrás. O Santiago Reis já sinalizou de maneira positiva. E isso me chamou a atenção e vamos falar sobre isso. Por quê? O Flamengo quer o jogador, mais um jogador. Porque lá atrás o Flamengo tentou também a contratação do Puma Rodrigues, hoje lateral do Vasco. Aí parece que houve uma contusão com o jogador, o Flamengo desistiu da contratação, o Vasco investiu no jogador, enfim, graças a Deus o Vasco se deu bem. Agora mais um jogador, excelente jogador, Santiago Reis, o Flamengo está interessado, o Vasco também mantém firme ali o interesse no atleta, e isso é claro, isso fica muito claro para o torcedor vascaíno que quer a contratação do jogador. Realmente vem fazendo um excelente campeonato, excelentes partidas pelo Huracan, tem apenas 21 anos, mas parece um jogador experiente, isso chama atenção, a experiência lá em cima. Então, vamos aguardar a cena dos próximos capítulos, como sempre falo aqui, a galera está até gravando, vamos aguardar as próximas cenas aí, para que esse jogador acerte literalmente com o Vasco. Tô na torcida, não vou negar para você não. Saindo desse assunto, eu quero falar sobre a nova liga do Campeonato Brasileiro, que foi um dos primeiros canais que trouxe essa informação lá atrás, Há mais de um ano atrás eu trouxe essa informação aqui, quando a seleção brasileira ainda... Eu fui cobrir um jogo do Brasil, na seleção brasileira, no Rio Grande do Sul, contra o Equador, e no hotel da seleção, onde as emissoras geralmente hospedam a gente, eu fiquei hospedado no hotel da seleção, surgiu o assunto com integrantes da CBF, pessoas que ali estavam no momento, falando do jogo do Brasil, e tal, mas eu levantei esse assunto porque o assunto é muito sério. E me passaram essas questões, da dificuldade da própria CBF em manter o Campeonato Brasileiro. Seria feita uma proposta, não sei, algo no tipo. Agora, essa questão financeira, o Vasco não está aceitando mais receber menos do que Botafogo, Fluminense, Flamengo, Santos, Palmeiras. O Vasco não quer mais, o Vasco não aceita mais essa parada. Difícil, vou disputar o campeonato. Tá, como é que vai ser dividido aí a cota da receita, Nem com as TVs, nem com as emissoras, que o Vasco ainda tem contrato, muito menos com a nova Liga do Futebol Brasileiro. O Vasco é um dos gigantes desse Campeonato Brasileiro. É a torcida do Vasco que dá o engajamento, é a torcida do Vasco que assiste os jogos, é a torcida do Vasco que lota os estádios do Brasil inteiro. O Vasco joga agora, terça-feira, em Brasília. Olha que loucura. Tiveram que botar uma carga de mais 10 mil ingressos. Se eu fosse eles, eu colocaria a carga máxima ali, 40, 50 mil pessoas, para ficar mais bonito para eles, para o estádio, e, enfim, mais tranquilo para os torcedores de Brasília. Então, aliás, viajo para Brasília amanhã para transmitir esse jogo. Então, assim, vou contar uma coisa para você aqui do fundo da minha alma, de coração. Gente, a torcida do Vasco e o Josh também não aceitam mais essa parada. Então, isso é um não na cara da nova liga e da própria CBF. Então, se quiser ter o Vasco nas competições, tem que ter justiça na questão financeira também. E isso é positivo, tá? A questão envolvendo o volante Gabriel Neves.
O Gabriel Neves, uruguaio, excelente jogador, disse aqui, pô, quero no Vasco. Quero ver jogando com a camisa do Vasco. Porém, gente, o Vasco ontem, né, e tal, algumas mídias sociais dizendo que o Vasco teria feito já a proposta para o Gabriel Neves, o Vasco tratou de desmentir essa situação, dizendo, eu soube do interesse. Não vou enganar você, não. Chegou no meu conhecimento, tanto que eu gravei ontem, 2 vezes. Pô, na proteção, Gabriel Neves seria espetacular. Pô, tanto que o Rodrigo entrou no jogo, já deu uma cara nova, porque o Rodrigo é um cara de marcação. O Gabriel Neves também. Né? Então, quando você tem um jogador de marcação na frente da zaga, você libera o Jair para jogar, que marca, mas joga, ele constrói muito bem. Né? Então, é muito importante que o Vasco trabalhe em cima disso. Ah, eu preciso de um jogador de criação no meio campo. Sim, mas eu preciso corrigir a cozinha primeiro. Capasso chega agora na semana que vem, excelente zagueiro, excelente contratação. Na frente da zaga você vai colocar um jogador de marcação tipo o Rodrigo, o Rodrigo é desfalque, agora eu vou falar sobre isso, contra a equipe do Nova Iguaçu. Então, tem isso tudo que envolve esse mundo do Vasco. Então, o Vasco ontem disse que não existe proposta, o Vasco fez um comunicado e disse a seguinte questão: o Vasco informa que não há nenhuma negociação com o jogador Gabriel Neves do São Paulo. Esse foi o comunicado do Vasco. E, enfim, mas eu espero que tenha. Espero que essa cena mude, porque é um excelente jogador, ou chegue alguém, pelo menos, aí do nível do Gabriel Neves, tá bom? Vamos lá. Rodrigo está de fora do jogo contra a equipe do Nova Iguaçu nessa terça-feira no estádio Mané Garrincha, gente. O Rodrigo se mostrou muito bem na posição ali, ficou à vontade. Não foi surpresa aqui pro Eduardo, porque algumas pessoas não conhecem o Rodrigo. Eu li alguns comentários ontem de pessoas literalmente assim, pô, não conhecem a base do Vasco, não acompanham os jogos da base do Vasco. Olha que tá muito mais fácil agora para acompanhar, hein? Tá todo mundo transmitindo, todo mundo mostrando tudo. Então, assim, tá muito mais fácil acompanhar os jogos da base do Vasco. Eu transmito muitos jogos da base aqui, né? Às vezes, por conta da questão física, né? Enfim, garganta e tal, não tem como transmitir todos os jogos, porque a equipe profissional tem que dividir realmente a escala. Mas o Rodrigo sempre foi esse jogador de marcação, consegue chegar muito bem, pegar, roubar aquela primeira bola, jogar para o ataque. O Rodrigo é um excelente jogador. Tá? Então, vai dar muita alegria ainda para a torcida do Vasco, pode ter certeza. Mas o De Luca, em compensação, voltando, deve ser o titular na posição. O De Luca que foi contratado com status de titular, mas veio com opção de compra, né? Veio por empréstimo com opção de compra. Veio sem custo nenhum, veio do Bahia. Teve um primeiro semestre ano passado pelo Bahia, fez, né? Muito bom mesmo, sem exagero nenhum. Porém, caiu, né? Teve a contusão no segundo semestre e acabou não indo muito bem e tudo mais. Então, é uma outra questão que vale a pena a gente prestar atenção, né? Mais uma vez aqui, falar sobre o Abel Braga. Parabéns pela posição do Abel Braga. Gosto muito do Abel. Essa dupla, né, que ele está fazendo com o Maurício Barbieri, está funcionando sim. É um cara muito experiente, conhece futebol, foi campeão do mundo pelo Internacional, entre outros títulos na carreira dele. Na carreira do Abel Braga, a gente não discute aqui, né? Não vai discutir a carreira do cara. O cara é muito vencedor. Então, assim, essa dupla com o Maurício Barbieri está funcionando e funcionando muito bem. E ele, o Abel Braga, garantiu para o torcedor, com a sua experiência, eu, Eduardo, que realmente está dando muito certo. Então, o Abel Braga, nesses momentos, nesses próximos dias, vai estar sendo muito importante para o Vasco. Eu estou confiando demais no trabalho desses caras. O Vasco está montando literalmente uma equipe muito forte. E, enfim, eu acho que vai dar caldo, tá certo? Sobre o Ramon Menezes aqui. Rasgou elogios pro Marlon Gomes, né? Ele, falou, ó, esse moleque tá jogando muita bola, enfim, acima da média. Quando voltar pro Vasco, da Seleção Brasileira Sub-20 pro Vasco, né? A Seleção Brasileira tá voando, o Andrei Santos também jogando muito. Enfim, mas o que tá chamando a atenção, o destaque do Marlon Gomes, é a criatividade dele no meio campo da seleção. Volta, marca, puxa o contra-ataque. Enfim, um jogador de muita velocidade, passada larga, tem o drible. Eu acho que o Vasco tem aqui, eu tenho essa certeza comigo, gente, de coração. Ah, Eduardo, mas tem que contratar um 10 porque o Marlon Gomes vai ser vendido. Gente, ninguém tem essa garantia, tá certo? Vender jogador desesperadamente, o Vasco não precisa mais. Isso é fato. Não tô aqui contando história para você. Mas agora nós temos mais um grande jogador na base e temos outros jogadores na base, tá certo? E a situação do Santiago Reis eu já falei junto com vocês aqui. Gente, quem não me segue no Instagram, tá? Eu vou deixar fixado aqui embaixo para você, nos comentários, para você seguir e tal. Tá? Meu Instagram é duduferrari.n de nova, v de navio, @gmail.com. Falei certo? Falei. Vamos lá, duduferrari.n de navio, v de vida, @gmail.com. Sei lá, vamos lá.
Eu vou deixar fixado aqui, enfim. Segue lá no Instagram, vamos com tudo, porque isso aqui, a cruz agora tá aqui, ó. Cruz Templária. Eita, Eduardo. Tá? Segue aí no Instagram, segue aqui o canal Vasco Connect. É muito importante seu like, a sua inscrição. É importante que você siga o Eduardo Ferrari, tá certo? Um beijo no coração de todos. Bate no peito e diz: isso aqui é Vasco da Gama. Saudações vascaínas.